E um desejo eventual da comunidade internacional que Vladimir Putin seja punido pela invasão da Ucrânia. Pedro Trovão do Rosário é professor universitário, é também diretor do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa. Nosso convidado, bom dia professor, bem-vindo. Bom dia. Começo por perguntar já de chofre se é possível algum dia pensar-se que Putin poderá ser punido pelo que está a acontecer. É de facto uma questão que hoje muitos de nós se colocam, como temos colocado relativamente a outras circunstâncias similares. O Tribunal Penal Internacional, enquanto tribunal permanente que foi criado para julgar pessoas singulares, portanto indivíduos, pela prática fundamentalmente de 4 tipos de crime, de genocídio contra a humanidade, admite-se que Putin, como outros autores desses crimes, possam vir a ser julgados. Muito embora, e agora temos que ter esta ponderação, a partir do momento em que a Rússia, como outros Estados, vida Estados Unidos da América e outros Estados, não aceitaram plenamente a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, essa possibilidade começa imediatamente a ficar comprometida. O Tribunal Penal Internacional, diria de uma forma mais simplista, avançará ou poderá haver um processo contra o cidadão, contra um indivíduo, desde logo quando a sua jurisdição nacional não queira ou não possa exercer a jurisdição penal sobre ele. Dá-se a circunstância de, relativamente à Rússia, essa circunstância ser difícil, não sobre o Estado russo, mas sobre o cidadão Vladimir Putin. Porquê? Porque o Tribunal não reconhece. Porque verdadeiramente a Rússia não assume o compromisso de submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional os seus cidadãos, e no caso o que seria este... Mas é possível punir um presidente de um país, por exemplo, por crimes de guerra? Eu sei qual é a resposta, aliás, o Tribunal Penal Internacional julgou Milosevic, por exemplo. Exatamente. Portanto, mas atualmente é possível, por exemplo, punir um presidente, no caso o presidente da Rússia, por crimes de guerra? A partir do momento em que o Estado respectivo tenha assumido esse compromisso. Ora, o que é que nós temos? Por um lado também há alguma limitação, e agora a expressão ou a perspectiva que pode ser assumida por uns e por outros será diversa, mas o Tribunal Penal Internacional, referiu Milosevic, mas tem tido uma atuação fundamentalmente relativamente à África e aos Estados africanos. Portanto, temos que ter aqui alguma ponderação relativamente ao que seja esta capacidade de nós hoje assumirmos a verdadeira existência de uma comunidade internacional, uma comunidade jurídica internacional que tenha essa efetividade. Inclusive, muitas vezes... existe, não é? Ainda não se conseguiu. Ponderemos, por exemplo, a circunstância de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 3º, está estabelecido o direito à vida e assim a inexistência de pena de morte. Ora, dos 5... Tal como noutros tratados também não se pode atacar civis numa guerra. Exato. Dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, 3 têm a pena de morte. Refiro-me à República Popular da China, aos Estados Unidos da América e à Rússia. Alguém diz que isso é a hipocrisia mundial e a hipocrisia do Ocidente? Permita-me, não. Perdoar-me, talvez mais pudesse ser ponderada uma certa utopia, mas aquilo que nós temos que conseguir, enquanto comunidade e na valorização dos direitos humanos, é... Pelo contrário, acreditarmos, defendermos, sob pena de muito rapidamente haver um retrocesso social enorme. Note que há um ano estávamos a falar sobre o Afeganistão e a forma como as mulheres deixaram de ser respeitadas no Afeganistão. Deixou de ser notícia. E foi-o em plena pandemia. Portanto, nós temos que perceber que, efetivamente, os direitos humanos, ou começamos a cuidar dos mesmos e a valorizar, porque essenciais à condição e à dignidade da pessoa humana, ou, efetivamente, vamos ter muito rapidamente um retrocesso social. E a grande velocidade. Professor, por fim, qual é a diferença para que quem nos está a ouvir a esta hora da manhã, são 9h30 da manhã, qual é a diferença entre o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça? Muito bem. O Tribunal Penal Internacional surge como um tribunal permanente, eu diria que recente, para atender àquilo que sejam estas formas de criminalidade, estas circunstâncias de criminalidade que referia.
nos termos do artigo 92º da Carta das Nações Unidas, o que nós verificamos foi a criação de um Tribunal Internacional de Justiça que tem promovido, que tem assegurado o conhecimento e o desenvolvimento do direito internacional, precisamente na perspectiva de vivermos numa comunidade internacional. Professor Pedro Trovão do Rosário, muito obrigado por estas explicações, que as aproveitamos, ficámos a perceber muita coisa e um bom domingo para si. Muito obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigado.